E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês a quarta parte da resolução da prova do concurso de guarda-vidas de bombeiro Rio de Janeiro 2015. Vamos lá? A questão de número 33 dizia assim, ó. A negação da afirmação o leão é rei da selva e a formiga não é preguiçosa. Ele quer saber a negação dessa afirmação. Então, aqui mais uma vez, ó. O leão é rei da selva, proposição P. Formiga não é preguiçosa, proposição Q. Então ele está querendo saber qual é a negação do P e Q, certo? Mais uma vez, se você tem as negações de cabeça, você sabe que negar P e Q é a mesma coisa de você ter não P ou não Q. Nessa mesma prova eu já falei em vídeos anteriores sobre essa relação aqui, beleza? Para você ter a negação de P ou P e Q, basta você ter não P ou não Q. Então, ó, a negação de o leão é rei da selva e a formiga não é preguiçosa vai ser o leão não é o rei da selva ou a formiga é preguiçosa, certo? Porque você vai ter a negação do P ou a negação do Q. Já que Q é formiga não é preguiçosa, a negação dela é a formiga é preguiçosa. Se você quiser fazer a tabela, você vai ver que a sequência de V e Fs do P e Q é inversa à sequência de V e Fs do não P ou não Q, certo? Beleza? Então, se você quiser fazer, fica a seu critério. Eu não vou fazer essa daqui porque eu já fiz um pouco atrás, em outros vídeos, só para não ficar muito repetitivo, beleza? Então, era só saber essa proposição, essa relaçãozinha, e a questão ficava simplesinha. Vamos para a próxima? De acordo com a lógica matemática, a negação da frase José gosta de futebol ou Antônio não gosta de vôlei. Então, eu tenho José gosta de futebol, é a minha P. Antônio não gosta de vôlei, é a minha Q. Então, ele está querendo a negação de ou P ou Q, certo? Ou P ou Q tem como negação o não P e não Q. Eu vou fazer a relação dessa daqui para vocês verem como a tabela vai ficar invertidinha, ó. Lembrando, né? Como eu já falei, eu vou refazer todas as vezes aqui, mas se você estivesse na prova, você ia fazer a tabela, montar uma vez e só ia completando a cada questão que fosse aparecendo, certo? Porque a ideia, quando você não sabe a relação direta, é você tem que ir vendo de uma em uma alternativa, certo? Mas, conforme você vai montando a tabela para a prova, é só você ficar consultando a tabela, certo? Eu estou sempre remontando, porque cada vídeo eu tenho um quadro diferente aqui, beleza? Então, ó, eu tenho o P vai ficar VVFF, o Q VF VF, não P FF VV e não Q FV FV. Isso daqui já é base para você montar qualquer coisa, certo? Aí o que acontece? O P ou o Q, para o ou ser verdade, basta que um dos dois seja verdade, certo? Então o ou vai ficar verdade, ó. P ou Q fica V, 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 F. E a alternativa certa, que é a relação do não P e não Q, a gente vai fazer, ó, não P e não Q, esse e esse. Você sabe que para um E ser verdadeiro, ou os dois têm que ser verdadeiros, ou os dois têm que ser falsos, certo? Beleza? Não, mentira. Isso é para ser somente para um E ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Se os dois forem falsos, ele também é falso, certo? Estou com C e somente C na cabeça. Então, para o E ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, certo? Então, você tem falso e falso, ó. Não P e não Q, falso e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso também, verdadeiro e falso dá falso, e verdadeiro dá verdadeiro. Então, ó, repara que a tabela, a sequência do P ou Q, ela é ao contrário da sequência do não P e não Q.
Então, uma é negação da outra. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Era só você comparar isso nas alternativas que você vai chegar a essa conclusão, ok? Vamos para a próxima? Diz assim, mais uma de lógica. A negação da proposição se Heitor é piloto, então Enzo é médico, é logicamente equivalente à proposição de qual alternativa? Então ele está falando assim, ó, aqui P, Enzo é médico aqui, e eu tenho aqui um CP, então Q, certo? Uma das formas de você negar CP e não Q, você tem através do ou você tem também o P e não Q, certo? Vou fazer uma comparação como eu fiz na questão anterior. Você tem aqui P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. P, então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E P e não Q, aí vai ficar P e não Q, certo? Então, verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Então, repara que ficou o inverso, a sequência, certo? Beleza? Onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Isso representa, mais uma vez, que elas são uma negação da outra, certo? Você tem a negação dela. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a última. A última não é mais de lógica. Olha só. Uma fábrica de avião produz 200 aeronaves, para tanto ela possui 80 funcionários trabalhando 9 horas por dia. O diretor-presidente decide aumentar a produção em 40 aeronaves, aumentando o quadro de funcionários para 90. Quantas horas os funcionários precisarão trabalhar por dia para cumprir a meta de produção? Então olha só. Aqui você tem uma regra de 3 composta. Listando as grandezas, eu tenho aeronaves, certo? Eu tenho o número de funcionários e eu tenho as horas trabalhadas por dia. Então, para produzir 200 aeronaves, eu tenho 80 funcionários trabalhando 9 horas por dia. Ele diz que a produção vai aumentar em 40 aeronaves, ela vai para 240 aeronaves. O quadro de funcionários vai para 90 e ele quer saber quantas horas por dia. A ideia para você fazer uma questão de regra de 3 composta é você comparar as grandezas com a grandeza onde está a sua variável, uma a uma. Por exemplo, aeronaves que hora por dia e funcionários que hora por dia, esquecendo as outras grandezas. Olha só. Ver se elas são diretamente e inversamente proporcionais. O número de aeronaves está crescendo. Pensa assim, se o número de aeronaves está crescendo, as horas trabalhadas por dia para cumprir esse aumento de aeronaves tem que aumentar também, certo? Independente do número de funcionários. Eu esqueço o número de funcionários, certo? Então, ó, aumenta as aeronaves, aumenta as horas trabalhadas por dia. Então, elas são diretamente proporcionais. Isso é só uma decorebazinha, tá? Mas sempre vai funcionar. Número de funcionários. Se o número de funcionários para entregar uma quantidade de aeronaves está aumentando, as horas trabalhadas para entregar o mesmo número de aeronaves ela vai diminuir, certo? Se eu tenho mais funcionários, eu vou trabalhar menos horas por dia. Então, ó, se uma está crescendo, a outra está diminuindo, vão ser inversamente proporcionais. Eu coloco essa seta para baixo e essa seta para cima, significando a posição que eu vou pegar a fração. Por quê? Agora eu vou colocar uma igualdade. Ó. Eu pego a fração, a parte a grandeza que está com a incógnita, ó, da forma que ela está ali, ó, 9 sobre x, e igualo ao produto das outras na forma que elas estão, se forem diretamente, e ao contrário, se forem inversas. Por exemplo, aqui, ó, 200 sobre 240 vezes, aqui eu pego ao contrário, porque ela era inversa, 90 sobre 80, certo? Aí aqui é só simplificar, ó, simplifica aqui o zero, posso dividir 20 por 5, dá 4, por 4, quero dizer, dá 5, e 24 por 4 também dá 6. Corta esse 9 aqui com esse 9 aqui. Cortei coisa pra caramba, né? Aí vai ficar, ó, 1 sobre x é igual a 5 sobre 6 vezes 8, 48. Ou seja, vai ficar 5x igual a 48, x igual a 48 sobre 5, que dá 9,6.
Aqui poderia ter uma pegadinha. Felizmente não tem, certo? Esse vírgula 6 aqui poderia aparecer um 9,5 e ter uma alternativa 9 horas e 50 minutos para você marcar errado, certo? Como bateu 9 aqui, provavelmente, mesmo se é porque a pessoa não sabe fazer a conversão, ela vai chutar B. Mas a ideia aqui é o seguinte, ó, se você tem 9,6 horas, você pode reescrever isso como 9 horas mais 0,6 horas. Esse 0,6 horas você converte para minutos. Faz uma regra de 3. Ó. Se uma hora equivale a 90 minutos, 0,6 horas equivale a x. Multiplicando cruzado, você vai ver que x são 36 minutos. Então, ó, 9 horas mais 36 minutos, alternativa B. Tranquilo? Então é isso aí, fica mais um vídeo para vocês. Espero ter ajudado mais uma vez e até a próxima, galera. Fui!